Boa noite a todos os colegas da subseção de Bento Gonçalves e aos colegas do Estado que estão nos assistindo nesse momento aqui. Estamos entrando ao vivo a essa nossa terceira live do primeiro ciclo de lives da subseção de Bento Gonçalves e com o privilégio da gente contar com o Dr. Braulio Dinarte Pinto aqui participando conosco, falando de um tema extremamente atual para nós. Então, sem muitas delongas aí, professor, te agradecer a participação e sempre a disponibilidade que o senhor tem de estar aqui conosco em Bento e nesse momento não estar ao vivo, né, em pessoa, mas estar conosco, nos acompanhando nesse momento e trazer todo esse conhecimento que o senhor tem de bagagem de vida, de história, de trabalho aí dentro da advocacia. Muito obrigado e fica à vontade aí. Boa noite a todos. Boa noite, meu presidente Rodrigo Terra de Souza. É um prazer muito grande conversar contigo e com os colegas de Bento Gonçalves. É uma pena que a gente não possa estar em Bento Gonçalves num dia de inverno chuvoso, para que a gente pudesse logo depois fazer uma das melhores coisas que se faz em Bento Gonçalves, que é tomar um vinho, né? Mas, de qualquer sorte, essa questão da pandemia mundial e essa questão das dificuldades que estão... essa situação toda está nos impondo, usar desses meios de aproximação para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse momento de vida que nós, advogados, como um todo, também estamos passando, também estamos sentindo os reflexos deste Covid-19. Quando me convidaste para conversar na OAB de Bento sobre esse ciclo de lives que vocês estão fazendo, eu pensei em falar sobre direito de família, sobre direito sucessório, que são as duas únicas coisas que eu sei falar na minha vida, mas cheguei à conclusão de que talvez fosse interessante a gente fazer algumas reflexões sobre a nossa vida de advogados, principalmente dos advogados liberais, daqueles que precisam do alvará, daqueles que precisam do cliente, daqueles que precisam do despacho do juiz, daqueles que esfregam a barriga no balcão dos fóruns que hoje estão fechados, daqueles que, se não receberem dos seus clientes ou não receberem os honorários sucumbenciais, não comem. E eu brinco quando eu digo que se eu não me pagam aquilo que eu tenho para receber, eu não como, mas é verdade, o advogado liberal tem essa dificuldade. Ele vive daquilo que ele produz. Ele vive daquilo que ele consegue fazer da sua profissão. Eu tenho 37 anos de profissão, mais do que a tua idade, Rodrigo, né? Eu tenho 37 anos de... Não, ainda eu tenho não, 37. professor. Estou um pouquinho a mais que isso, mas pouca coisa, não é tanto. Eu advogo desde o dia 22 de julho. E Rodrigo. Acho que caiu a transmissão aí um pouquinho, professor. Travou a Alô? transmissão. O senhor estava falando de que o senhor atua na advocacia desde... Foi daí que nós interrompemos a... eu não Isso? ouvi. Tá, então vamos de novo. Como eu estava dizendo, eu sou um profissional liberal, eu advogo desde o dia 22 de julho de 1983. E durante todo esse tempo, eu nunca tive salário, eu nunca tive ganhos regulares. Eu sou um advogado, como vocês sabem, de direito de família e de direito sucessório. Então, eu não tenho empresas que são os meus clientes que eu faça uma advocacia de partido
em que eu possa receber por mês, porque eles me pagam, porque eles têm uma demanda regular de direito tributário, de direito comercial, de direito do trabalho. Eu não faço isso. Tá? Eu advogo para a pessoa física. Quando alguém quer se divorciar, quando alguém tem alguma dificuldade de direito de família, quando ocorre o óbito de alguém, aí é que eu atuo. Então, como advogado de pessoas físicas, eu não tenho uma remuneração regular. Eu só ganho aquilo que os meus clientes me pagam. Então, nesse tempo de pandemia, em que eu fiquei com o meu escritório fechado, do dia 18 de março ao dia 30 de abril, foram 45 dias quase, que eu não atendi quase ninguém, que eu não recebi honorários, mas que as minhas contas continuam igual, porque a pensão alimentícia que eu pago para os meus filhos do meu casamento anterior, eu tinha que pagar. A escola da minha filha, que tem 7 anos de idade, eu tinha que pagar. A escola de inglês, a escola de balé. A minha colaboradora que trabalha na minha casa, óbvio que eu tinha que pagar. As pessoas que trabalham no meu escritório, junto comigo, eu paguei, eu tive que pagar. Mas esta é uma angústia que eu imagino que muitos advogados, como eu, que são profissionais liberais, e vivem daquilo que produzem, e vivem daquilo que conseguem fazer de valores com seus clientes ou com seus processos, eu imagino que nós tenhamos passando por uma fase muito complicada. Graças a Deus, quando a gente consegue ter alguma gordura, e com essa gordurinha, a gente fazer frente a esses períodos complicados. O advogado liberal, eu com 37 anos, eu já estou habituado a passar um tempo sem ganhar nada. Porque a gente sabe que tem meses que eu ganho mais, tem meses que eu ganho menos, tem meses que eu ganho bastante, tem meses que eu não ganho quase nada. E a gente vai aprendendo a conviver com isso. Né? A gente vai aprendendo a se moldar na nossa economia doméstica, na nossa economia profissional de escritório, na nossa economia de vida, a conviver com essas situações. Mas realmente é uma situação bem complicada. E nós estamos passando por algumas dificuldades que a gente poderia ter um pouco mais de chance de obtenção de ganhos dos nossos valores. Porque eu não sei, Rodrigo, como é que está em Bento Gonçalves. Mas aqui em Porto Alegre, as coisas não andam. Mas os prazos não estão suspensos quando o processo é PROC, quando o processo é eletrônico. É verdade, não estão suspensos, mas os despachos não acontecem. A gente conta nos dedos os despachos. Eu recebia uma média diária de despachos no meu escritório, ao redor de 30, 35 despachos diários. Né? Hoje, eu recebo uma média de 2 despachos diários. Tem uma vara de família em Porto Alegre, que eu não vou dar um número, por óbvio, que desde o dia 10 de março, nos meus processos, e eu tenho mais de 200 processos nessa vara, desde o dia 2 de março, não houve nenhum despacho. Nenhum despacho. Eu não estou falando de sentença. Estou falando de despacho. E isso vem impactar diretamente nos meus ganhos. Vou dar um outro exemplo. Eu fui procurado por um tabelião no início do mês de março. Fizemos um contrato para eu advogar para ele num processo da família dele, em que eu iria receber um valor inicial e um valor ao final do processo.
num percentual sobre os ganhos que eu teria. Né? Isso ele me procurou no dia 10 de março. Então, ajustamos que esse pagamento inicial estava estabelecido para o dia 20 de março. Só que, no dia 18, tudo parou. Ele não me pagou. Eu não consigo ter acesso ao processo dele. É um processo que já está em andamento. É um processo que é físico. Então, como é que eu vou ligar para ele e dizer assim, olha, senhor, meu cliente tabelião, dia 10 de março eu tinha que ter me pago. Aí ele vai me dizer assim, tá, mas o que tu fez desde então? E eu não fiz nada. Porque não posso fazer. Porque o fórum é um fórum do interior, o processo é físico, eu posso me deslocar para lá? Posso. Vou chegar lá, vou bater com a cara na porta, porque eu não vou entrar. Aí em Bento Gonçalves, se eu quiser entrar no foro civil, eu consigo entrar? Não. Não consigo. Se eu quiser ir em Bento Gonçalves entregar um processo que estava em carga comigo, eu consigo entregar? Não. Se eu quiser protocolar uma petição num processo de urgência físico, eu consigo fazer? Não. Consegue, professor? De urgência, sim. Não, mas num processo que já está em andamento físico. Né? Não. Se eu quiser fazer uma petição num processo que está em andamento físico, consigo fazer? Não. Claro, posso fazer uma cautelar, sim. Posso distribuir um processo de urgência? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Né? E eu mesmo, hoje, estava trabalhando numa cautelar que eu pretendo entrar, e espero que eu tenha um despacho rapidamente. Espero que eu tenha. Mas isso tudo tem diminuído muito os ganhos dos advogados. E nós, a gente vai olhar, diz assim, tudo está sendo renegociado. Tenta renegociar o aluguel da sala do teu escritório para ver se tu consegue. Pode conseguir. Alguns locadores estão definindo, mas não são todos. Tenta negociar o condomínio do teu prédio. A escola dos teus filhos, existe até uma determinação para que seja renegociado as escolas particulares, mas eles tentam de todas as formas que isso não aconteça. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado para a advocacia liberal. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nós sempre vivemos daquilo que nós produzimos, daquilo que nós conseguimos, daquilo que nós obtivemos com os nossos ganhos. E, infelizmente, nesse tempo em que o cliente não vai no escritório porque tem medo do coronavírus, o cliente não vai no escritório porque ele sabe que o advogado dele vai ter dificuldade de fazer alguma coisa lá. O fórum não está andando. Os juízes, eu gostaria que estivessem despachando com mais assiduidade. Eu li hoje uma carta dos juízes do trabalho que enviaram para todos os advogados de Bento Gonçalves. Uma carta muito bem escrita, uma carta muito elogiosa, chamando a atenção da importância dos advogados para a distribuição da justiça. Mas eu fico um pouco engasgado quando eu vejo que, ao longo de toda uma vida de trabalho, a gente acaba num gargalo e realmente é complicado. E acho que a gente tem que pensar um pouco sobre outras formas alternativas de manutenção da nossa vida, da nossa dignidade, dos nossos ganhos, das nossas famílias, das necessidades que todos nós temos. Eu vejo assim que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul esse barulho é comum, é normal? Eu estou ouvindo... Não, acontece. Eu estava dizendo que eu tenho visto pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul uma iniciativa que é muito louvável, que me agradou muito,
O Tribunal de Justiça estabeleceu julgamentos virtuais e sessões das câmaras virtuais. Então, a 7ª e 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que é as câmaras que eu atuo, elas estão fazendo julgamentos virtuais dos processos que lá estão tramitando, dos recursos que lá estão tramitando. E agora, eles criaram a possibilidade, inclusive, de nós, advogados, nos processos em que cabe, fazermos sustentação oral virtual. Então, nós vamos poder, na sessão de julgamento da 7ª, da 8ª e das outras câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fazer as nossas ponderações, termos acesso a, entre aspas, a tribuna do tribunal por intermédio de um link e de uma plataforma virtual que vai nos permitir que processos que estavam já maduros e em condições de serem julgados, de eles efetivamente serem julgados agora, mesmo em período de pandemia, e com a sustentação oral dos advogados que atuam na parte. Isso é uma solução ótima, maravilhosa. Isso, eu vou poder fazer sustentação oral sentado no meu escritório. Né? Vocês, tu, Rodrigo, não vai precisar vir de Bento, tu vai poder fazer daí do teu escritório uma sustentação oral. Isso é bom, isso faz com que as coisas aconteçam. Nós, advogados liberais, precisamos dessas situações. Se as coisas não andam, a nossa vida e os nossos ganhos também não andam. Né? Eu sempre digo que eu nunca sei quanto eu vou ganhar por mês. Ao longo de 37 anos, eu nunca soube quanto eu ia ganhar no final de cada mês. Eu sei quanto eu ganhei no mês passado. E nesse mês de maio, eu tenho rezado tanto para que Deus me ajude que eu consiga ganhar o suficiente para pagar minhas contas. E é assim que funciona a vida do profissional liberal. Portanto, a não manutenção desses gargalos que esta pandemia do coronavírus nos impôs são fundamentais. Veja, em nenhum momento, meu presidente Rodrigo, eu estou aqui sustentando que nós sejamos irresponsáveis, que façamos de conta que a pandemia não existe e vamos fazer com que exigir que se passe por cima das recomendações médicas e sanitárias deste país e do mundo inteiro. Né? Eu não estou propondo isso, não estou sugerindo isso, não estou aderindo àqueles que entendem que a gente deve ter a abertura integral de todo esse distanciamento social que nós estamos vivenciando. Não estou falando disso. Eu respeito as autoridades sanitárias, eu confio nas autoridades médicas, acredito que isso é o melhor. Eu mesmo, no meu escritório e na minha casa, procuro respeitar o distanciamento social. Eu só estou me lamentando que esses problemas que nós estamos vivenciando, em verdade, eles estão atingindo a mim, advogado liberal, e eu tenho certeza que muitos advogados liberais de Bento Gonçalves e de toda a Serra e de todo o Brasil. Porque se nós vivemos daquilo que a gente consegue produzir, se nós somos empreendedores do nosso dia a dia, se nós temos que construir os nossos ganhos a cada processo e a cada cliente, e os processos não estão acontecendo, e os clientes não têm, às vezes, nem condições de virem aos nossos escritórios, ou porque o nosso escritório tem que se manter fechado, ou porque os clientes não podem ficar circulando, e a gente tem que respeitar isso, nós estamos diante de uma situação complicada. E aí, me vem a ideia de sugerir situações novas, situações importantes, que tragam efetivamente um resultado prático.
Como, por exemplo, essa sugestão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de fazer com que nós tenhamos sessões de julgamento virtual com possibilidade de sustentação oral virtual. Mas, por que nós não fizemos audiências no primeiro grau? Se o tribunal pode disponibilizar que as sessões de julgamento sejam virtuais, se o tribunal pode disponibilizar, assim como tu me disponibilizasse um link para estar conversando contigo, com todos os colegas da Serra, se o tribunal pode me disponibilizar um link para que eu possa fazer uma sustentação oral no tribunal, por que não tem que ser virtual? Eu tenho um caso que tramita na 8ª Vara de Família, em que se discute se uma questão de convivência familiar, guarda, uma mãe que se mudou aos Estados Unidos e ficou o filho e o pai em Porto Alegre. O pai é o meu cliente, o filho também é o meu cliente, e agora a mãe voltou para os Estados Unidos, por decorrência da pandemia, e tem uma previsão de retorno aos Estados Unidos. E ela quer fazer uma audiência. Só que todos os atos presenciais no Foro de Porto Alegre, assim como do Rio Grande do Sul, estão suspensos, todos os atos presenciais. E aí, então, se ventilou a possibilidade de fazer uma audiência virtual. Assim como nós estamos conversando aqui, com a presença da advogada dela, que inclusive foi uma ex-aluna minha, com a cliente dela, que é essa senhora que mora nos Estados Unidos, com o meu cliente e a juíza presidindo a audiência. Então, isso é um avanço para nós, a profissionais liberais. A gente precisa dessas soluções assim. Porque se nós formos esperar que tudo passe, que tudo volte ao normal, para que a gente possa ter, então, uma tentativa de retomada dos ganhos que a gente tinha ao tempo em que essa pandemia não estava se abatendo sobre a Terra, né? Nós vamos ter um longo período ainda pela frente. Imaginem todas essas demandas represadas. Imagina quando é que nós vamos voltar à normalidade? Quando é que nós vamos ter... Eu, no meu escritório, vou ter vários processos em carga aguardando que o foro abra para resolver. Várias petições que eu e a minha equipe, a Eduarda Lanfredi, que trabalha comigo, que eu criei de Bento Gonçalves, a minha esposa, a Thaís Rocha, que também trabalha comigo, quando é que essas petições que nós estamos fazendo diariamente no escritório e que são em processos físicos, quando elas baterem a porta, não vão ser só as minhas petições que estão represadas, mas os advogados. Quando é que isso vai entrar na normalidade? A gente precisa de soluções para isso. E acho que as soluções são estes meios. E para mim, advogado velho, já idoso, com mais de 60 anos, às vezes me surpreende eu poder estar falando contigo, te vendo, Rodrigo, mesmo em dentro e eu em Porto Alegre. Tá? Mas a gente precisa disso. A gente precisa que acabem os processos. A gente precisa que todos os processos sejam digitalizados. Esses trabalhos desse tempo em que o porto está fechado, a gente podia aproveitá-lo melhor, quem sabe, para digitalizar esses processos todos. Pelo menos, a gente ia ter condição de ter mais agilidade. A Justiça do Trabalho, graças a Deus, está num outro patamar em termos de gente, porque a Justiça Estadual, a Justiça Federal também já está num outro patamar, porque os processos deles são todos virtuais. Tá? Você vê quanto tempo a gente perdeu, né, professor, na Justiça Comum, né? Como a Justiça Federal está desde 2007 falando com processos digitais, né? E a Justiça do Trabalho, se não me engano, é 2015, né? Quanto tempo a Justiça Comum perdeu nesse período, né?
Eu não advogo na Justiça do Trabalho, eu só vou na Justiça do Trabalho quando eu tenho alguma reclamatória trabalhista do qual eu sou reclamado. Já tive duas nos últimos 3 anos por empregados rurais meus que atuam lá lá na minha propriedade que eu tenho lá no Itaqui. Mas, afora isso, como a Justiça Federal, tanto a do Trabalho quanto a Justiça do BRF4, como eles estão na frente da Justiça Federal, né? Quanto tempo a gente está atrasado com isso, né? E isso inequivocamente reflete no dia. Eu fui convidado para dar uma aula pelo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para juízes e desembargadores que atuam no direito de família, no direito sucessório, no Mato Grosso do Sul. Isso foi no dia 5 de abril de 2019. Eu estive em Campo Grande. E eu fiquei surpreso de saber que lá no Mato Grosso do Sul, não existe mais cartório judicial. Porque não existe mais processo físico. Tu distribui a petição e todos os funcionários, todos os servidores da justiça estão centralizados em determinadas cidades, que são as cidades polos. E cada juiz trabalha da sua casa, pelo seu computador, fornecido pelo tribunal, e eles não têm por que parar, porque tudo funciona sem a necessidade. Eventualmente, cada fórum tem uma sala de audiência para ser aproveitada por todos os juízes, porque eles marcam audiências em dias e horários onde eles se combinam. Tá? E veja, isso anda, isso acontece. É isso que a gente precisava aqui no Rio Grande do Sul também. Vem em boa hora, Rodrigo, essa ideia do tribunal de fazer sessões virtuais, sustentação oral de maneira virtual. Venho satisfeito de saber, de conseguir esse processo que tramita na 8ª Vara de Família. Fiquei satisfeito de conseguir ter uma audiência virtual. Né? Nós já temos 8 cartas precatórias feitas pelo meio virtual. Né? E funciona, às vezes, de uma maneira meio complicada. Né? Mas eu acho que a gente tem que ir aprendendo com isso. Acho que a gente tem que ir tentando. Porque esse é o futuro de todas as atividades. Nós não vamos sair desta pandemia do coronavírus da mesma forma que entramos. Nós estamos aprendendo muito com ela. E vamos modificar muitas coisas. E vamos, sem sombra de dúvida, modificar nossa maneira de atuar, nossa maneira de buscar clientes. Vocês da OAB, eu já fui da OAB, mas hoje eu estou só como um advogado quase querendo ser jubilado. Né? Mas vocês, Rodrigo, da OAB, que é uma geração que vem depois da minha, tem que pensar um pouco também sobre a questão de como a advocacia deve ser exercida a partir dessa nova realidade, que tudo se faz pela internet, tudo se faz pela via virtual. Eu estava contando entre os meus amigos, hoje, enquanto eu estou falando com vocês, eu fui convidado para não para falar, não. Eu recebi divulgação que está ocorrendo entre aquelas pessoas que me mandaram 10 lives, além desta nossa que nós estamos fazendo. Então, isso passou a ser, vai acontecer que eu vou atender meus clientes assim como eu estou falando contigo. Eles na casa deles e eu na minha casa. Não é incomum a gente pensar que dentro de pouco tempo não vai ter mais o escritório da advocacia, aquele físico com a secretária. A gente tem que pensar nisso. Máquina de escrever, já nem me atrevo a falar, porque nem tudo, Rodrigo, conhece o que é uma máquina de escrever. Já não era do teu tempo.
É da minha né? época, professor, é da minha época. Mas Fiz curso de datilografia. eu também. Mas, assim, a gente tem que pensar nessas inovações. Esse é o novo futuro da advocacia. Sabes, professor, que hoje nós tivemos a questão da resolução da digitalização dos processos físicos, né, emitida pelo Tribunal de Justiça, e hoje nós tivemos a conquista aqui em Bento da aprovação da ordem de serviço para a digitalização dos processos, né. Claro que tem os seus critérios para a digitalização, mas isso já é um caminho sem volta, é uma coisa que vai acontecer. É uma situação de que eu me lembro na época, eu já atuava em 2007 na digitalização dos processos da Justiça Federal, né? Que se pegava os processos papel, a própria Justiça pegou e começou a digitalizar o arquivo integral e jogava para dentro dos processos, digitalizava. A Justiça do Trabalho fez a mesma coisa, né? Nós estamos tendo alguns critérios que, no meu ponto de vista, é claro, são desnecessários para a digitalização dos processos na justiça comum, mas isso é um caminho que nós vamos evoluindo nesse sentido, né? Eu acho que nós estamos tão atrasados que qualquer mudança já é uma coisa boa para nós, né? Na questão da digitalização. E eu espero que a gente aproveite esta necessidade que esta pandemia está nos impondo para que a gente possa ganhar com isso. E ganhem todos. Ganha o jurisdicionado, a parte, porque vai passar a ter uma justiça mais séria e mais segura. Sim. Ganhamos nós, advogados, elimina o risco do processo sumir do advogado da outra parte, não a gente, mas o advogado da outra parte, tirar os autos em cargo e nunca mais devolver. Sim. Né? Então, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Claro que algumas coisas ainda não estão medo. Porque, inequivocamente, às vezes, a máquina ela vai substituindo as coisas como um todo e, às vezes, pode até substituir os nossos, até as pessoas. Como, por exemplo, aquele robô que faz o exame de admissibilidade do Supremo Tribunal Federal dos recursos repetitivos. Né? Sabe do que eu estou falando, né, Rodrigo? Sim. Uhum. Nós temos o Charles, que é um tipo de um robozinho, e toda vez que chega no Supremo Tribunal Federal um determinado recurso, esse robô ele examina a admissibilidade ou inadmissibilidade daquele recurso. Claro que ele está tirando o espaço de uma série de pessoas que trabalhavam e que faziam esse tipo de coisa. Mas isso é benefício da celeridade, isso é benefício da economia. E nós precisamos disso. Nós precisamos que as coisas aconteçam mais rapidamente. O profissional liberal, ele não pode admitir que um pensamento de que tanto faz eu fazer ou não fazer, o meu está garantido no final do mês. Isso com um profissional liberal não acontece. Isso partindo do pressuposto, não, o meu está garantido, esse profissional liberal não dura 3 meses no mercado. Então, a gente precisa ter a certeza e a convicção de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, e que, apesar de todas essas novelas que nós estamos vivenciando, e que nós precisamos nos cuidar para que saiamos todos com saúde desta pandemia, nós vamos aprender com isso. E acho que vamos sair melhores do que entramos no futuro. Porque vamos sair mais próximos dos nossos familiares, vamos compreender melhor e valorar mais aquilo que efetivamente importa, né? E acho que, nisso tudo, o profissional liberal ele tem a grande vantagem de ser o construtor da sua própria história. Por isso, aos meus colegas advogados,
e advogadas de Bento, de toda a região da Serra do Rio Grande, de todas as que estão nos ouvindo, que não tem salário como eu não tenho, que não tem emprego como eu não tenho, e vivem exclusivamente do que seus clientes lhe pagam, não vejam esse tempo como um tempo negro. Eu diria, vejam esse tempo como um tempo de aprendizado, em que a gente tem que aprender a empreender mesmo na crise, para que a gente possa crescer. E em crescendo a gente possa chegar, sem sombra de dúvida, aquilo que é fundamental para a nossa vida, para a nossa dignidade, para os membros da nossa família e para todos aqueles que nos servem. Rodrigo, quando se vai falar de atividade liberal, atividade empreendedora, eu diria que a gente tem que pensar sempre que a gente, às vezes, tem que fazer uma equação. E a equação é a projeção da minha potencialidade para manter o padrão de vida e o tipo de vida que eu tenho de forma anual. Se eu sou profissional liberal e eu não tenho um planejamento de receitas e despesas anuais, eu, logo, muito seguidamente, eu vou ter alguma dificuldade. E esse planejamento e essas receitas, a gente tem que ir revendo ao longo desse ano, ao longo de cada ano, para ir compreendendo que nós estamos melhorando, que nós estamos enfrentando mais dificuldades, para ir diminuindo ou facilitando. E isso é fundamental. Acho que aqueles advogados liberais, quando antes da pandemia, tudo que recebiam gastavam, agora vão realmente ter que lembrar por que existe a família. Mas tu vê, né, professor, olha o treino que a gente teve, né, que nós tivemos a greve dos servidores do judiciário, depois tivemos o recesso forense, agora tivemos a pandemia, então nós tivemos um bom tempo de treino, né? É verdade, tudo isso. Mas a advocacia não é para fracos. E isso não é uma frase minha, e nem é uma frase tua, isso é uma frase do nosso, talvez do nosso maior tribuno, que é o Rui Barbosa, né? Então, assim, nós acho que estamos bem calejados e estamos bem encaminhados para que a gente possa, então, chegar a enfrentar qualquer desafio na advocacia. E eu posso dizer uma coisa para vocês, mesmo em tudo isso, mesmo com todas as velas, mesmo ficando 45 dias sem receber nenhum cliente no seu escritório, porque o seu escritório vai estar fechado, nunca tinha acontecido isso, minha filha. Nunca. Em 37 anos de profissão. Em 37 anos de profissão, eu nunca tinha tirado 30 dias de férias. O máximo que eu consigo tirar de férias é 10. Olha, teve um ano que eu consegui tirar 15 dias de férias como profissional liberal, né? Esse ano eu fiquei, para não ser bem exato, foram 43 dias em casa. 43 dias em casa com o escritório fechado. Isso, para mim, foi uma coisa, um caos. Dentro talvez não o caos financeiro, porque a gente tem um pouquinho de história e um pouquinho de gordura, mas um caos dentro daquilo que eu sempre vivenciei. Uma situação diferente que eu sempre vivenciei. Mas eu posso dizer para vocês, pode vir quantas pandemias vierem, podem vir, vale a pena ser advogado. Porque nós temos uma missão importante em cumprir. Nós somos aqueles que, junto com a magistratura, administramos e distribuímos a justiça.
os nossos clientes não teriam vez e nem voz se não fôssemos nós, advogados. O advogado é aquele que pinta com verde da esperança as esperanças descoloridas. E que é aquele que dá condição de que as pessoas batam a porta do Poder Judiciário como último recurso de solução dos seus conflitos. Mas ainda assim, vamos tentar resolver esses conflitos antes, cada vez mais, através do próprio Código de Processo Civil nos auxilia e nos orienta e nos indica isso, através de uma tentativa de composição, através de uma mediação, através de uma tentativa de outras soluções dos conflitos, né? Porque isso, às vezes, é mais rápido, é mais eficaz e traz o comprometimento das partes com a solução. Porque uma coisa é quando o juiz decide, e aí a parte tem que engolir o que o juiz decidiu, depois de todos os recursos, quando houver o trânsito em julgado. Outra parte é quando outra situação é quando a parte, junto com o seu advogado, com o juiz e com o outro polo da relação processual, construir uma solução. E essa composição é fundamental. Por isso, por exemplo, que nós começamos com um processo civil hoje com audiência de conciliação. Mas vejam, essa audiência de conciliação, inclusive, se ela não acontecer, não começa a ter o prazo constitucional. Então, o que eu tenho feito no meu escritório? Tentado ordinarizar os processos. Eu tenho tentado fazer com que o juiz dispense as audiências inaugurais. Isso já há, inclusive, uma orientação nesse sentido. Essa carta que os 4 juízes de Bento Gonçalves da Justiça do Trabalho enviaram para os advogados de Bento Gonçalves, que eu li hoje, eles indicam isso como uma das soluções de dispensar a audiência inaugural. Isto é uma forma de a gente fazer com que, se o processo não puder ser composto, vamos tentar compor antes, mas se não puder ser composto, o processo ande, aconteça. Não fique esperando uma pauta, né? Não fique esperando uma audiência, para só depois começar a fluir o prazo constitucional. Então, são algumas indicações de um advogado preocupado, e respeita profundamente as dificuldades que nós estamos enfrentando. É um advogado preocupado que respeita profundamente as orientações médicas e as orientações sanitárias. E que quer que todos os colegas se preocupem com isso também. Não deixem de atender o distanciamento social, não exponham. Mas, inequivocamente, é um momento preocupante, é um momento de criar alternativas novas, é um momento de tentar se reinventar, de buscar uma reengenharia dos nossos escritórios, uma reengenharia da nossa forma de atuar, aprender a lidar com essas questões de plataforma virtual, aprender a lidar com essas questões de a gente poder fazer teleconferências, telereuniões. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu, como presidente do IBDFOR do Rio Grande do Sul, vou fazer uma reunião com todos os membros do IBDFOR de Piló. Cada um dos seus escritórios, ou das suas casas, e eu do meu computador. A gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender a fazer isso. Quantas e quantas vezes, Rodrigo, a gente diz, passa lá no escritório, para a gente conversar. Agora, acho que não vai mais ser assim, passa lá no escritório. Me chama pelo Face, me chama pelo WhatsApp, vamos conversar. Mas é preciso que a gente se reinvente. E, acima de tudo, é preciso que a gente mantenha o norte e o foco. O foco de dignidade,
o foco de respeito à outra parte, o foco de austeridade com a defesa dos direitos dos nossos clientes, de civilidade com o colega advogado da outra parte, com o magistrado, com o Ministério Público, mas firme, firme, e sempre em frente. É o que eu espero. Professor, é um momento para a gente reforçar essas palavras do senhor aí, da questão da união da advocacia também, né? Nós temos de estar unidos para a gente conseguir conquistar, pelo menos, para amenizar o que nós estamos passando, né? Porque a gente se reinventar na advocacia, sim, faz parte, mas não depende só da advocacia, né? Nós temos que também estar preparados para mudanças de procedimentos e estruturas de que normalmente a gente está acostumado, né? Porque o judiciário, sim, o judiciário vai mudar. Eu vejo, Rodrigo, assim, que essa minha inquietação de dizer que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa se redescobrir novas fontes, novas formas, isso vale mais, eu estou dizendo isso mais para mim do que para ti, porque eu sou muito mais antigo do que tu, e eu estou dizendo isso mais para o teu pai, que tem quase que nós somos da mesma geração, e que é advogado contigo no teu escritório, né? Do que o doutor Flávio, talvez tenha as mesmas dificuldades que eu tenho de me reinventar, porque nós estamos uma geração adiante. Mas todos nós temos que passar por isso. Todos nós temos que passar por isso. E acho que tu colocas muito bem, assim, isso não é um caminho que a gente vai trilhar sozinho. Os nossos colegas advogados precisam estar do nosso lado para que a gente possa alcançar isso. E é preciso que os nossos colegas compreendam a necessidade de que todos nós venhamos a nos reinventarmos. E a gente construa essas pontes juntos para que nós tenhamos, para que a gente continue tendo uma advocacia forte, respeitada, com credibilidade, né? Me machuca muito quando falam mal ou equivocadamente de um advogado, né? Porque qualquer atentado contra um advogado é um atentado contra toda a advocacia. Então, acho que tu tem razão, acho que nós devíamos nos dar as mãos e construirmos novas formas de fazer a advocacia gaúcha e brasileira. Me passa pela cabeça agora, ouvindo falando sobre isso, uma passagem histórica de Fernando Cortés. Fernando Cortés era um navegador espanhol que veio para a América para construir aqui na América a Nova Espanha. E aí ele chega num lugar onde hoje é o México. E ele chega lá e vê todas as agruras, todas as dificuldades, todos os problemas que ele ia enfrentar. O Fernando Cortés, sabe o que ele faz? Ele queima todos os seus inimigos. Mandou, isso historicamente, pode se chamar a queima das armadas. Ele queimou todos os seus inimigos. Por quê? Porque aí o Fernando Cortés não tinha alternativa de voltar para a Espanha. Ele só tinha uma solução: se dar as mãos, se abraçar com seus pares e construir a nova Espanha, construir o novo mundo que eles vieram para cá fazer. Mais ou menos, claro, com todas as figuras de retóricas que eu estou usando aqui, que vocês devem retirar, mais ou menos assim que a gente deve fazer com a nossa advocacia. Queimar as nossas armadas, queimar os nossos preconceitos, as nossas ideias pré-determinadas, e junto com os colegas mais jovens, mais atualizados em termos de pontes novas, né, construir uma advocacia capaz de
de nos trazer e nos manter com dignidade, sem jamais abrir mão da honra, sem jamais abrir mão do respeito, sem jamais abrir mão da credibilidade, da ética profissional e tudo mais. Mas eu acho que era isso, meu caro amigo. Os colegas têm aproveitado um pouco essa nossa conversa, um pouco lamuriosa, mas também esperançosa de que a gente saia melhor de tudo que a gente está enfrentando. Professor, eu nesse momento, assim, eu sempre fui um otimista, né, por natureza. E eu estou vendo neste momento o nosso copo meio cheio, não meio vazio. Acho que é um momento da advocacia se demonstrar mais forte, unida, e que a gente faça diferença, né, nesse momento, né? Não adianta nós, como o senhor falou, a gente voltar para a mesma coisa. Nós não vamos voltar para a mesma vida que nós tínhamos, né? Nós vamos voltar para uma vida diferente, e nós temos que pensar que essa vida ela só vai ser melhor se nós quisermos que ela seja. Não depende só de nós mesmos, né? Se nós fizermos ela ser, né? É isso. E aí, Bento Gonçalves, você tem um campo extremamente fértil. Eu posso falar com tranquilidade, porque conheço Bento em poucas cidades do interior que eu conheço, né? E eu conheço a advocacia, né? Eu sei da capacidade do advogado de Bento. Eu sempre estive muito próximo da OAB de Bento Gonçalves, desde o Alessandro Spiller, como presidente, desde o tempo em que eu participei ativamente da construção da sede da OAB aí do Bento Gonçalves. Verdade. Então, assim, eu sei do que eu sei com quem eu estou falando, eu conheço o meu gado. Então, assim, eu sei que em Bento nós temos um solo fértil para a construção de grandes pontos, de grandes conquistas. E acho, Rodrigo, que a OAB tem essa missão, essa função. E esse convite que tu me fizeste para conversar com os colegas de Bento Gonçalves, da região, me deixou muito lisonjeado. E eu não quis falar sobre um tema técnico de direito de família ou de direito sucessório, porque isso a gente vai fazendo no nosso dia a dia, mas acho que nesse momento talvez fosse importante a gente olhar para dentro da gente mesmo, da profissão da gente, e dizer, olha, nós estamos enfrentando um problema complicado, mas não tem problema que os advogados unidos, fortes, dignos, não consigam superar. Né? Então vamos juntos, vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos e vamos aprender com essa realidade que bateu na nossa porta sem que a gente quisesse, sem que a gente pedisse, mas que está fazendo com que a gente fique com a porta fechada já por bastante tempo. Não, mas professor, tu sabes que tu falaste, né? Quando eu fiz o convite para o senhor participar aqui, claro, eu estava na expectativa que o senhor fosse escolher um tema técnico, né? E me pegou de surpresa o senhor levantar esse tema. Não, vamos conversar sobre esse assunto. E foi uma surpresa gratificante, porque assim, ó, normalmente o que a gente se foca, a gente se preocupa muito da questão técnica, e a gente teve, vou fazer cursos à noite, isso, mas a gente nunca não para pensar para o si, para dentro do que a gente vive, o que é o ser advogado. A nossa profissão, da importância da nossa profissão para a sociedade, mas também da importância da nossa profissão para nós mesmos, sabe? Exatamente. É isso aí. Eu acho que esses 40 e poucos dias que eu fiquei em casa, eu pude pensar o que a advocacia representava para mim, como homem, como pai, como pessoa, né? E pude perceber que se ela fazia sentido na minha vida ou não fazia sentido na minha vida. Então, ter isso, aproveitar esse momento, é preciso fazer esse retiro, é preciso fazer essa introspecção. Estudar, a gente tem a vida inteira para estudar, e a gente tem estudado muito, e o advogado estuda o dia inteiro, né? No meu escritório,
além dos meus estudos pessoais, individuais e tudo mais, eu faço cursos regulares para colegas advogados. Tive o enorme prazer de ter o teu pai no meu curso, né? O doutor Flávio me deu uma enorme alegria de fazer o curso de Direito Sucessório comigo. Mas, neste momento, além de nós aproveitarmos o tempo para nos capacitarmos, aproveitarmos o tempo para nos humanizarmos. E para a gente olhar para dentro da gente mesmo e dizer assim, olha, é isso que eu quero, a advocacia é a minha vida, vale a pena ser advogado, e se em 10 vidas eu tiver, em 10 vidas eu seria advogado liberal. Mas é isso, meu amigo, meu irmão, conta sempre com a gente aqui em Porto Alegre, para que a gente possa passar por isso rapidamente e que eu possa subir, como vocês dizem, porque vocês não dizem ir a Bento, vocês dizem subir e descer, né? Como se nós estivéssemos embaixo aqui, vocês em cima da gente. Tem que subir aqui para tomar um bom vinho conosco aqui, professor. Com o maior prazer subir a Bento Gonçalves, espero que a gente possa se reencontrar, dar um abraço em todos os colegas aí de Bento, né? Eu tenho grandes e grandes amigos aí, falei do teu pai, tem o Alexandre Espírito, tem o Kleber, tem, assim, ó, pessoas que são muito caras para mim. E podem ter certeza que o que precisarem de mim, vão contar sempre, eu estou aqui à disposição para que eu... Professor, para a gente encerrar aqui, eu quero agradecer a participação do senhor, a sempre disponibilidade do senhor para receber não só a AB de Bento Gonçalves, mas também os colegas de Bento Gonçalves, que eu sei que o senhor tem uma receptividade muito grande conosco aqui. Bento é uma cidade grata a ti, e eu, Rodrigo, o advogado, o amigo também, sou uma pessoa muito grata a ti, sempre disponível para ajudar. Te agradeço por essas lindas palavras que o senhor trouxe para nós, e eu sei que quem está nos assistindo agora vai pensar diferente a advocacia, não vai pensar na advocacia só como a profissão que escolheu, mas sim o meio de vida e a vida de cada um escolheu para manter a sua família, seus filhos e tudo mais aqui. A subseção de Bento agradece muito. Eu sempre digo, Rodrigo, antes da gente terminar, que a advocacia, ela só tem sentido se ela servir para encher as nossas vidas. É bom que ela enche os bolsos também, mas não necessariamente ela existe só para encher os nossos bolsos, mas é fundamentalmente para encher a nossa vida. Temos que nos orgulhar do que nós somos. É exatamente isso. Eu tenho o maior orgulho de ser advogado. Tenho o maior orgulho de ser advogado. Também. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por terem me ouvido. Eu espero que a gente possa se reencontrar. E, se Deus quiser, vamos passar juntos por tudo que está acontecendo no mundo e vamos sair mais fortes, mais dignos, na certeza de que vale a pena continuar caminhando. Um forte abraço. Obrigado, professor. Obrigado a todos os colegas que participaram da nossa live. Amanhã nós teremos mais uma live também. Conto com a participação de todos. Uma boa noite e até amanhã, pessoal. Até mais. Um abraço.